Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar um assunto que para mim é muito íntimo e eu vou dividir com vocês essa minha experiência porque eu sei que vai ajudar muita gente, tá? E talvez seja aí a oportunidade de você também estar buscando uma mudança na sua vida, assim como eu venho fazendo com a minha. Eu consegui gastar mais de 100 mil reais em pouquíssimo tempo, tá? Pra ser, assim, eu não tenho a certeza do período, mas eu acredito que tenha aí sido em 8, 9 meses eu tenha gastado mais de 100 mil reais. O equivalente, né, a mais de 100 mil reais. Como vocês sabem, eu moro na Suíça, moro aqui há 7 anos e desde que eu moro aqui, eu sempre trabalhei, né? Sempre me virei, sempre procurei ter o meu dinheiro. Então, eu já trabalhei com faxina, já fui babá, já limpei escritório, enfim, gente, já fui passadeira, né? Já trabalhei passando roupas, enfim, já fiz assim vários tipos de serviços domésticos para outras famílias, né? Já fui mordoma, pois é. E todos esses trabalhos me trazem muito orgulho, sabe? Eu, assim, sou muito orgulhosa de ter tido sempre a oportunidade de alguma forma, estar contribuindo com a vida de outras pessoas. Claro que passei por muitas humilhações, foram muitos desafios no meio do processo, mas a minha vida financeira sempre teve aí um alto e baixo, mas graças a Deus eu sempre corri atrás para poder ter o meu dinheiro. E de 2 anos pra cá, eu parei de trabalhar com isso e voltei toda a minha atenção e energia para o digital, para o marketing digital. E aí eu fui para a área de prestação de serviço. Na verdade, não tem 2 anos, tem um pouquinho menos de 2 anos. Eu comecei em 2023, é verdade, mas eu não me lembro exatamente o mês de 2023 que eu iniciei trabalhando como prestação de serviço, tá? Mas eu lembro que foi em 2023, acho que antes do meado do ano eu já estava trabalhando com prestação de serviço. Prestar serviço para estabelecimentos locais, aqui onde eu moro, e com isso eu comecei a fazer muito dinheiro. Por quê? Aqui, as coisas são minimamente evoluídas no sentido desse mercado, sabe? Enquanto aí no Brasil tem vários profissionais da área, inclusive tem gente do Brasil que tem cliente aqui, né? Eu conheci algumas pessoas que tinham prestadores, né? Que tinham pessoas que prestavam aí serviços para elas aqui na Suíça. Então, assim, em Portugal também conheci pessoas que prestavam serviços em Portugal. E o mercado aqui, ele para essa área, ele é muito grande, ele é muito aberto, porque as pessoas, elas entendem pouco do digital e não têm tempo, entendeu? E também a quantidade de profissionais que tem é pouca. Então, assim, eu, sinceramente, para ser bem sincera com vocês, eu caí, assim, no mar de rosas, sabe? Eu cheguei realmente podendo ter resultados rápidos, porque tudo à minha volta me levava a isso, entendeu? E comecei a fazer bastante dinheiro. Tinha mês que eu fazia 5 mil, tinha mês que eu fazia 6. E era, gente, assim, claro que eu vivendo aqui, o salário mínimo daqui é 3.500, se eu não me engano. E eu, trabalhando com prestação de serviço, cuidando de meus filhos, de casa, no conforto da minha casa, tinha mês que eu fazia 5 mil, 5.500, 6 mil, 6 mil francos, né? Não 6 mil reais, 6 mil francos, que é a moeda daqui. E com isso eu fui fazendo dinheiro, né? Fui tendo bastante resultado. Eu criava logo, né? Gerava tráfego para trabalhava com gestão de tráfego, então eu gerava tráfego para os estabelecimentos, eu gerenciava Instagram, enfim, eu trabalhava como social media, né? Então, assim, eu fazia todo esse serviço aí de prestação de serviço que um social media faz, eu fazia. E eu realmente, gente, tive muito resultado, muito. Vou deixar os prints aqui para vocês verem, que eu não tô brincando, não é mentira, tá? E todos os dias, praticamente, assim, era um serviço novo que surgia, às vezes para criar uma logo, entendeu? Entregar, sei lá, com 2 dias. Então,
praticamente todos os dias eu tinha ali um cliente novo, sabe? Às vezes eram serviços simples, mas às vezes também era uma pessoa que precisava que eu gerenciasse o Instagram dela por 6 meses, entendeu? Por 3 meses. Então eu sempre estava tendo dinheiro, graças a Deus. E fiquei assim nessa área por bastante tempo. Só que da mesma forma que trabalhar com prestação de serviço me ajudava muito, né, trazia muito dinheiro para minha conta, eu também estava bem limitada em relação a tempo, né? Eu estava grávida na época e cansada, muito cansada. Então, para mim era muito difícil conseguir dar conta de todos os clientes que eu tinha e ainda cuidar de tudo, né? Cuidar da casa, dos filhos. Às vezes eu ficava trabalhando até 10 horas da noite. E esse excesso, gente, esse excesso de trabalho, que eu não me contive, porque, assim, trabalhar com prestação de serviço é maravilhoso, mas eu não soube ponderar as coisas. Eu não me pus limite. Então eu ficava até 10 horas da noite trabalhando. E isso trouxe muitos problemas, né? O excesso trouxe muito problema para mim, né? No sentido de querer é, amenizar, né? O que eu estava sentindo, a agonia, o estresse, enfim, com outras questões. Então, a mesma medida em que eu ia ganhando muito dinheiro, eu também ia gastando muito dinheiro, né? E assim, foi muito. Cara, gente, vocês não têm ideia. É muito fácil gastar dinheiro. É muito, muito fácil gastar dinheiro, sabe? A gente pensa que quando você tem muito dinheiro, sendo que meu marido tem o salário dele também, né? Então, era assim, o salário dele é bem alto para aqui, né? Para Suíça. Ele recebe muito mais do que um salário mínimo, quase 2 vezes mais do que um salário mínimo. Às vezes, né? Tem mês que dá até bom mesmo e ele recebe 2 vezes mais. E eram 2 salários altos dentro de casa e a gente gastava muito, eu principalmente. Meu marido, ele é mais contido, mas eu sou, na verdade, eu sou uma mulher contida, mas o excesso, não ter me policiado, não ter buscado me controlar, entendeu? Com os excessos, acabou me levando para um lugar onde foi muito difícil sair, tá? E à medida que esse dinheiro entrava, na verdade, ele saía na mesma proporção, porque eu gastava tudo, sabe? Eu chegava ali, às vezes, no meado do mês, eu tava com a conta, sei lá, com uns 3 mil já, 4 mil, e passado 10 dias, 15 dias, eu já tinha gastado mais da metade desse dinheiro. Foi muito rápido, tá? Eu comecei a gastar muito, muito, muito. E, Maria, o que é que você fazia com esse dinheiro? Comprava, entendeu? Comprava. Eu nunca fui uma pessoa de ir em loja, sabe? De sair pra ir em loja, comprar e tal. Nunca gostei de ir pra loja, mas eu comprava tudo online. Então, o tempinho do dia que eu tinha ou às vezes no final de semana, quando eu não estava trabalhando, eu fazia o quê? Ficava lá nos aplicativos comprando, né? Só que eu não comprava coisas baratinhas, eu comprava coisas caras, né? Roupas caras, brinquedos, né, para as crianças caros. A gente entrou em um fluxo de comer muito fast food. Então, quase todo final de semana a gente estava comendo alguma besteira. Às vezes não era um Burger King, porque era o que a gente mais comia, né? Às vezes não era Burger King, mas era outras coisas, entendeu? Outros tipos de fast food, como kebab, essas coisas assim. E era quase todos os finais de semana, já era um vício. Um vício, um vício, um vício. Tinha virado mesmo um vício. Até para as crianças já tava ruim, porque eles, todo final de semana, eles perguntavam: mãe, a gente vai comer o que hoje? Vai mandar vir o quê? Era pizza, era Burger King, era kebab, enfim, gente, todo final de semana a gente gastava com essas besteiras, sabe? E isso ficou por bastante tempo, por uns 5 meses, a gente ficou desse jeito, quase todo final de semana era desse jeito. Chegava sexta-feira, olha a mentalidade que eu criei pra mim. Chegava sexta-feira e eu já pensava assim, ó, quando der 6 horas da tarde eu vou encerrar meu trabalho e vou pedir comida. Era esse o meu pensamento, eu juro pra vocês. Eu vou pedir comida. E era desse jeito. O meu marido, quando ele tava vindo do trabalho, né? Ele tava vindo do trabalho, ele falava assim, amor, a gente vai comer o que hoje? Aí eu falei, amor, não tem nada. Aí eu falava assim, não tem nada pronto, né? Tem que pedir alguma coisa. Gente, juro pra vocês, cara, era desse jeito.
Ah, tem que pedir alguma coisa. E sempre a gente tava nesse ciclo. Chegava sexta-feira, tem que pedir alguma coisa. Aí no sábado, se a gente não fosse comer fora, porque tinha isso também, às vezes no sábado a gente ia comer fora, entendeu? Ia pra restaurante. E aí, se a gente não fosse comer fora, então a gente pensava assim, ah, vamos pedir alguma coisa, melhor do que sair. Ainda falava assim, ó, é melhor do que sair, entendeu? Comer fora em um restaurante, pedir comida é melhor do que ir comer em um restaurante. De qualquer forma, a comida do restaurante ainda era mais saudável. Porém, na nossa cabeça, entendeu? Não existia a possibilidade de cozinhar no final de semana. Era só gastar com comida. E aí a gente comprava. Eu vou dizer pra vocês, eu engordava? Não, eu não engordava porque eu treinava durante toda a semana, entendeu? Eu tinha uma alimentação balanceada durante toda a semana, mas no final de semana eu comia porcarias praticamente o final de semana inteiro. E com isso, o dinheiro ia saindo, né? O dinheiro ia saindo. Ia entrando, mas na mesma proporção ele ia saindo, porque eu usava tudo que eu tinha, tá? Passei necessidade? Fiz dívida? Não, graças a Deus isso não aconteceu até hoje. Mas o que foi que me fez, que me voltou, que me trouxe pra mim mesma? Eu tava descontrolada, sabe? Chegou um momento que rodou uma chavinha, não foi assistindo um vídeo, não foi buscando na internet, não foi, mas teve um dia que eu tava tão sobrecarregada, eu tava tão cansada, e foi inclusive uns dias depois que eu estava me sentindo assim, com uma espécie de depressão mesmo, que eu decidi parar de trabalhar com prestação de serviço. Ah, Maria, mas foi a prestação de serviço que fez você entrar nesse fluxo? Não, gente, não foi. Foi o fato de eu estar sobrecarregada. Eu precisava de algo que fosse para mim me trazer mais leveza para minha vida. E trabalhar com prestação de serviço, querendo ou não estava trazendo. Eu não queria lidar com pessoas, então eu não pretendia montar equipe, né? E eu sabia que se eu fizesse isso ia aliviar muito para mim, mas eu não queria lidar com outras pessoas, com funcionários naquele momento, né? Com pessoas trabalhando para mim. Até cogitei em contratar minha cunhada para poder me ajudar, mas eu voltei atrás com isso porque eu não queria de fato ter que ensinar tudo para a pessoa, ter que, sabe, treinar a pessoa. Eu não estava pronta para treinar outras pessoas, por mais que talvez elas já tivessem experiência, eu não estava pronta para treinar, para fazer as coisas do jeito que eu queria e como a minha clientela gostava, porque querendo ou não, eu atendia principalmente pessoas aqui, eu não atendia brasileiros no Brasil, eu atendia brasileiros e portugueses aqui na Suíça. Então, as pessoas aqui, mesmo sendo brasileiros, eles têm uma mentalidade diferente do brasileiro que está lá no Brasil. Vocês estão entendendo? Então, por essa questão, eu sabia que eu ia ter que treinar pessoas para poder me ajudar, né? Para poder colaborar comigo. E eu não queria fazer isso naquele momento. Então, eu acabei, né? Um dia eu ali agoniada mesmo, tendo que fazer um monte de coisa aqui. Tinha cliente, tinha uma reunião, na verdade, nesse dia. A reunião estava marcada para 1h45 da tarde, já era 1h30, o Theo não queria dormir, e ele tinha que dormir, né? Ele já tinha nascido, já estava bebezinho, acho que estava com 2 meses ou 3. Ele não queria dormir, eu precisava que ele dormisse, e ele sem querer dormir, e eu já 15 minutos no quarto com ele, agoniada, estressada, aborrecida, sabe? Com meu nível, gente, meu nível de cortisol devia estar lá em cima. E aí, foi nesse dia que eu disse assim, eu respirei fundo e eu disse, eu não posso mais trabalhar com prestação de serviço. Tá me dando muito dinheiro, mas tá me fazendo gastar muito dinheiro também. Não a prestação de serviço tá me fazendo gastar, mas a minha falta de controle e de gerenciamento de tempo, que foi uma coisa também que eu descobri que eu não tinha gerenciamento de tempo. E como eu teria gerenciamento de tempo? Eu tinha um bebê recém-nascido, eu tenho outros 2 filhos que vão à escola, que precisam, né, de mim, para outras questões também, como escola, como ensinar atividades, como levar para atividades extraescolares, né? Extracurriculares que eles têm aqui. Então, como eu poderia ter uma rotina equilibrada trabalhando com prestação de serviço, sendo que eu teria que estar ali em contato com o cliente meio que quase que o tempo inteiro? Era um serviço que realmente me fazia basicamente trabalhar 12 horas por dia. Se eu fosse calcular direitinho, era o que eu fazia, porque até a noite eu estava respondendo o cliente, até a noite, por mais que no início do contrato eu dissesse os meus horários direitinho, sempre acontecia de estar à noite respondendo, né? Sempre acontecia de no final de semana eu não conseguir não trabalhar, eu tinha que trabalhar para poder dar conta de entregar os projetos, né? De entregar o serviço.
que me contrataram e eu não podia falhar com isso. E eu tava falhando em todas as outras áreas da minha vida. Eu tava falhando como esposa, eu tava falhando como mãe, eu tava falhando como mulher. Gente, eu tava falhando completamente. E isso me criou a compulsão por compras. Eu comecei, de fato, a comprar, assim, descontroladamente. Era todos os dias. Gente, por um período de 4 meses. 4 meses. 4 meses, acredita em mim, 4 meses eu recebia encomendas todos os dias aqui na minha casa, durante um período de 4 meses. Nossa! E saber que não é mais assim me dá um alívio muito grande, porque foi muito dinheiro. Tá? Não foram só 4 meses comprando, tá? Mas eu falo o tempo corrido, sabe? O tempo corrido de ter ali todos os dias encomenda em casa, todos os dias chegava um pacote, todos os dias chegava um pacote, e quando naquela semana eu via que não tinha nada para chegar, eu tava viciada em receber pacotes, sabe? Eu tava viciada, eu ficava aqui da janela, olhando para ver se a posta tava chegando, né? A empresa de entrega, para ver se a empresa de entrega tava chegando para eu descer correndo para buscar. Gente, vocês não têm noção, mexeu demais com a minha cabeça, sabe? Isso, de fato, mexeu demais com a minha cabeça. E, mais uma vez, eu não tô me referindo à prestação de serviço. É uma profissão maravilhosa e que dá muito dinheiro. E eu sei que eu fiz muito dinheiro dentro do digital, trabalhando com prestação de serviço. Mas eu também gastei todo na mesma proporção. Por quê? Por falta de controle mental, tá? E, como eu disse pra vocês lá no início, eu realmente precisava de algo que eu pudesse preparar, criar uma estrutura e eu não precisasse estar ali falando com outras pessoas, tá? Eu não precisasse estar ali em contato. Tinha cliente, gente, que me ligava no domingo. Às vezes eu não atendia porque eu achava que era muita falta de respeito. Mas tinha cliente que me ligava no domingo. Aquilo tava me deixando louca. Louca, 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 louca mesmo. Enfim, com isso, depois de ter decidido finalmente a não trabalhar com prestação de serviço, eu comecei a buscar, né? Comecei realmente a me conectar com práticas onde iam me ajudar com isso, né? O Ho Oponopono e tudo mais, que eu não vou entrar nesse assunto aqui com vocês, mas é algo que eu pratico no meu dia a dia. E também com outras pessoas, né? Com outras 2 pessoas, na verdade, que fazem parte aqui, que criam conteúdos aqui pro YouTube. E eu comecei a me conectar com essas 2 pessoas e assistir os vídeos, né, a seguir as dicas que elas estavam ensinando. E com o tempo, né, há algum tempo atrás, agora já não compro mais. A última comprinha, na verdade, que eu fiz foi a compra do aniversário do Theo, mas antes disso, já fazia mais ou menos um mês e meio que eu não comprava mais nada. E depois agora do aniversário do Theo, depois agora que eu comprei essas coisinhas aí pro aniversário do Theo, eu não comprei mais nada, não pedi mais nada, até entrei nos aplicativos, olhei bastante coisa e tal, mas não comprei nada e não vou comprar, não adicionei nada no carrinho, não vou comprar, porque agora eu tô conseguindo ter esse controle a mais, graças a Deus. E há muito esforço, na verdade, eu tô conseguindo me manter firme na minha decisão de não comprar mais nada por enquanto, se realmente não for necessário. Outra coisa também que a gente gastava muito, gente, e que hoje a gente tá regulando muito isso, tem 2 meses, na verdade, que a gente começou a regular isso, era o mercado mensal. A gente gastava cerca de... Não precisa vocês tentarem converter, porque, enfim, a minha realidade aqui não é a mesma realidade se eu estivesse no Brasil. Então, eu falo de acordo com a moeda aqui, com o custo de vida aqui, tá? Mas aqui a gente estava gastando cerca de 1.100 francos por mês com supermercado. Pois é muito dinheiro, tá? Muito dinheiro para uma casa, né, com 5 pessoas, né? No caso, o Theo agora já come, mas na época ele não comia. E isso até, inclusive, uma coisa que me afetou muito, tudo isso, toda essa compulsão, o excesso de trabalho, né? Estar sobrecarregada com um bebê pequeno, foi que meu leite, inclusive, ele secou.
Ele veio secar e depois eu vou compartilhar isso pra vocês, né? No início desse canal aqui, eu ensinava vocês a como aumentar o fluxo de leite, né? E eu tava ainda nessa rotina de trabalhar, de pegar os primeiros serviços depois do pós-parto, né? Depois de que o Theo nasceu, eu tava começando a pegar os primeiros serviços, né? Ter os primeiros clientes depois dessa fase e aí, eu ainda criava conteúdo aqui pro YouTube e eu até ensinei em um vídeo aqui no canal a como aumentar a produção do leite. Mas, desde que eu comecei, de fato, a trabalhar, o meu leite começou a secar, entendeu? E aí, quando o Theo fez 4 meses, de fato, ele secou. Mas, enfim, voltando aqui à questão da alimentação, né, dos alimentos. Com isso, né, a gente estava gastando, em média, esse valor aí mensal de compras e... Gente, eu sinceramente, era tanta besteira que a gente estava comprando, tanta besteira e coisas em excesso. A gente comprava um monte de empanado, sabe? Aquelas coisas empanadas, frango empanado, um monte de empanado, um monte. E aí no final de semana a gente comia aquelas bagaceiras, entendeu? Enfim, e isso estava dando, assim, um custo muito alto de supermercado de compras aqui em casa. E há 2 meses atrás a gente cortou, assim, pela raiz. A gente cortou pela raiz todas as besteiras que a gente comprava e que eram completamente desnecessárias, sabe? E eu não vou dizer a vocês assim, passei a comprar coisas mais baratas. Não, a gente só cortou, a gente cortou. E o nosso supermercado hoje, antes a gente gastava 1.200 francos por mês. Hoje a gente gasta 800, 600. Esse mês agora de março, a gente gastou... Deixa eu contar aqui na minha cabeça pra eu não falar errado. Então, a gente gastou 700, deixa eu ver, 500, 600 e pouco. A gente gastou 600 e pouco de mercado esse mês de março. Pra vocês terem ideia da diferença que a gente gastava antes para o que a gente gasta agora. No mês anterior a esse, no mês de fevereiro, a gente gastou ainda menos. A gente ainda gastou um pouquinho menos do que nesse mês. Mas, mesmo assim, gente, a diferença é absurda. Absurda, absurda, absurda. E eu, sinceramente, hoje eu me pergunto, meu Deus, como que eu cheguei nesse nível, sabe? Nesse nível de compulsão, de querer comprar o tempo todo. Essas coisas aqui, gente, olha, essas almofadas, mantas, tudo isso eram coisas que eu queria ter, na verdade, né? Que eu queria comprar já fazia muito tempo, mas eu comecei a comprar tudo em excesso. Se eu mostrar minha casa pra vocês, fizer um tour pra vocês, vocês vão ver que não tem nada demais na minha casa, porque eu sou uma pessoa muito desapegada. Então, na mesma proporção que eu comprava, eu tirava. Eu não ficava acumulando. Eu tava sendo compulsiva, mas eu não sou acumuladora. Então, na mesma proporção que eu comprava coisas novas, eu ia tirando as coisas velhas, não ficava tudo entulhado, sabe? Então, a minha casa, se vocês olharem, ela é vazia. Ela tem que você olhar, você diz, mas você comprou tanta coisa, mas sua casa não tem nada. Por quê? Porque na mesma proporção que eu comprava, eu também tirava, entendeu? Eu também desapegava. Eu não gosto de ver coisa acumulada, eu não gosto de ver brinquedo acumulado, eu não gosto de ver roupa acumulada. Eu sou desapegada. Porém, eu tinha criado essa compulsão de comprar. Eu queria comprar. Eu não tenho medo de jogar fora ou doar ou vender aquilo que não me serve mais. Eu não tenho aquele apego, mas eu estava comprando em excesso tudo que eu não precisava. Eu comprei, gente, tanto disso aqui, ó, tanto que eu comprei. Tantos anéis, esmalte em gel. Nossa, eu comprei, gente. Teve uma vez que eu comprei, acho que uns 12, uma caixa desse tamanho assim, de esmalte em gel. E quando eu vi que eles não eram o que eu estava buscando, ao invés de devolver para a loja, o que foi que eu fiz? Eu joguei tudo fora. Tudo fora. Então, assim, alguma coisa na minha cabeça só queria mesmo era gastar o dinheiro. Entendeu? Era como se eu quisesse me livrar dele, por alguma razão. Porque eu não tinha problema nenhum em desapegar. Entendeu? Eu comprei vários brincos, vários. Pra mim, pra minha filha, roupa pra ela, roupa pro meu filho, roupas que eles nem precisavam. Entendeu? Inclusive, vai ter vídeo de destralhe, porque agora eu vou começar, né? O tempo tá aquecendo, então todas as coisinhas de inverno e tal, eu vou separar pra poder doar. E eu vou gravar pra vocês tudo direitinho, tá? Eu comprava coisas pro meu bebê. Ai, gente, nossa, vocês não têm ideia do tanto de coisa que eu comprei. Coisas pro meu marido que ele nem precisava, nem fazia questão, eu comprava. Pois é. Enfim,
Graças a Deus, esse momento, essa fase passou. Hoje eu não me sinto renovada, mas eu me sinto livre de uma certa forma. Passei a trabalhar, continuo trabalhando com o digital, mas agora de uma forma mais automática, onde eu agora posso estar aqui conversando com vocês sem ter que estar preocupada em atender cliente, em ter reunião. Graças a Deus eu não preciso mais passar por isso, tá? Porque a minha cabeça realmente ficava uma zona por conta da quantidade de cliente que eu tinha e de tudo que isso traz, né? E agora tá diferente, porque agora eu só preciso, a única coisa que eu preciso fazer é preparar a estrutura, é criar as estruturas, e depois de criadas essas estruturas, eu não preciso fazer mais nada. Né, entre aspas, trabalho, claro, todos os dias, mas não preciso estar ali o tempo todo. E isso traz um conforto e traz uma segurança e traz uma paz muito grande para mim, porque era o que eu buscava na minha vida e eu não sabia onde achar, eu não sabia como achar, eu não sabia quem poderia me dar isso, ou quem seria a pessoa que iria trazer isso para mim, sabe, de certa forma. E de tanto querer, de tanto buscar por essa oportunidade, graças a Deus ela chegou. E hoje eu tenho um sistema todo que trabalha para mim, que funciona mesmo que eu não esteja lá presente. Juro, gente, funciona mesmo que eu não esteja lá presente. E eu posso deixar aqui provas dos meus resultados dos últimos dias até, não dos últimos 2 meses, mas dos últimos dias, para vocês verem que é real, é de fato verdade, tá? E a maioria desses resultados acontecem, chegam quando eu estou dormindo, não é nem quando eu estou acordada durante o dia, não, é quando eu estou dormindo mesmo. E, enfim, gente, eu me sinto livre, eu tô nesse processo de cura, tô me curando disso, vou começar hoje também, hoje mesmo, na verdade, eu tenho sessão com uma psicóloga, né, então eu volto pro meu tratamento, porém não pro mesmo tipo de tratamento, eu vou tratar outras questões agora, que é essa questão aí da compulsão, né, da compulsão por compras, da ansiedade, né, de não entender meus sentimentos, apesar que eu já tô bem melhor, porque eu mesmo reconheci que tinha alguma coisa errada e fui atrás de consertar isso, tá? Mas eu sinto que eu ainda preciso de mais ajuda. Eu sinto que eu preciso ainda melhorar mais algumas questões. Então aí hoje eu começo um novo tratamento, né, para poder cuidar disso aqui, gente, porque se isso aqui tá errado, tudo à nossa volta fica, tá? E o conselho assim que eu dou para vocês por experiência própria, por ter vivido isso e por estar me curando disso, é que se vocês estão vendo que vocês estão indo por esse mesmo caminho, e não importa se é por compras não, tá? Tem gente com compulsão alimentar, tem gente que tem vício em redes sociais, tem gente que tem vício, sei lá, em compras, entendeu? Existe, gente, vários tipos de vícios diferentes, vários tipos de compulsões diferentes. Então, você tem que descobrir o que é que está acontecendo com você, porque o mundo hoje está cheio de gente depressiva. As pessoas acham, gente, que ter depressão é você se fazer coisas ruins com você mesma, e não é, tá? Existem vários tipos de você ter isso na sua vida, de você estar deprimido, de você estar em uma fase deprimida e você não entender. E tomar atitudes que façam com que você acabe se sabotando o tempo todo, sabe? E você não precisa fazer mal, né, fisicamente a você mesmo para dizer que isso entendeu? Essa que é a depressão. Existem outras maneiras de você estar causando mal em si próprio sem ser se machucando fisicamente, por exemplo, tá? Então, cuida de você, cuida da sua saúde mental, busca conteúdos aqui que te ajudem a sair disso. A gente que é mãe, principalmente, a gente fica muito diferente depois que o bebê nasce, né? A gente passa por toda aquela fase do puerpério, que eu já gravei vídeos aqui falando sobre isso, inclusive. A gente passa por toda a fase do puerpério, a gente passa por uma pressão psicológica muito grande, psicológica e social, né? Porque a sociedade, ela não tem dó da mãe, ela não acha que a mãe pode ter sentimento, pode estar agindo de forma diferente, que a mãe pode estar aborrecida, chateada ou triste, que a mãe pode passar por um período difícil. Não, a sociedade acha que a mãe tem que ser forte o tempo todo, que tem que ser a verdadeira Mulher Maravilha, e não é assim que funciona, tá? Então, se você aí tem sua rede de apoio, eu fico muito contente por você, porque eu não tive rede de apoio e talvez tenha sido isso também que me afetou ainda mais. Não ter ajuda, não ter ninguém para me apoiar, não ter ninguém para me falar uma palavra amiga, não ter ninguém para me abraçar quando eu precisava.
estar em um país estrangeiro sem ter ninguém, sabe? Foi muito difícil, foi uma fase muito difícil, mas graças a Deus essa fase difícil tá acabando e eu tô entrando em um novo ciclo de bênçãos, em um novo ciclo de prosperidade que, graças a Deus, dinheiro nunca me faltou, nunca foi a questão, tá? Mas faltavam outras coisas que eu tava tentando compensar, né, comprando. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e se ele te ajudou, continua me acompanhando porque tem muito mais experiências aqui para dividir com você, rotina, dicas, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.